Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes de hoje. É muito bom ter a companhia de quem está nos escutando para mais uma daquelas conversas que, eu prometo, vai mudar bastante a forma como a gente enxerga o nosso dia a dia. Com certeza. Hoje a gente vai entrar num tema que, curiosamente, tem raízes seculares, mas que ressoa de uma maneira incrivelmente urgente na nossa rotina atual. É uma investigação sobre as engrenagens do nosso próprio pensamento, sabe? E sobre o quanto a gente realmente está no controle delas. Exatamente. A nossa missão nessa imersão é explorar um dos conceitos mais poderosos e duradouros de toda a filosofia ocidental. A famosa ideia de esclarecimento, que a maioria das pessoas conhece pelos livros de história como o período do Iluminismo. E para guiar essa nossa análise, a gente tem uma fonte espetacular. Toda a base da discussão de hoje vem de uma resenha muito provocativa, escrita agora no ano de 2026 pelo Leandro Schemer. Isso. Ele pegou aquele texto aclamado do filósofo Immanuel Kant, chamado O que é o Esclarecimento, que foi publicado originalmente lá em 1784, e fez uma dissecação completa do material. E o grande mérito dessa resenha do Schemer é justamente não aceitar o texto original como uma verdade absoluta, intocável, sabe? Ele traz a teoria do Kant, que é brilhante, mas confronta isso com a realidade nua e crua do nosso século XXI. E o nosso objetivo aqui não é dar uma aula de história sobre o século XVIII, mas sim tentar entender o que realmente significa sair da nossa menoridade intelectual para conquistar uma autonomia de fato. A grande pergunta que vai pairar sobre a nossa imersão de hoje é: será que, mesmo com tantos séculos de avanço e tecnologia, a humanidade ainda terceiriza sua capacidade de pensar? Olha, é uma pergunta que gera um certo incômodo, confesso, porque nos obriga a olhar para as nossas próprias atitudes diárias, né? Certo, vamos desvendar isso então. O texto do Kant começa definindo o esclarecimento de uma forma muito específica. Ele diz que o esclarecimento é a saída do ser humano da sua menoridade para a maioridade intelectual. Sendo que essa menoridade é simplesmente a incapacidade de alguém se servir do seu próprio entendimento. Ou seja, é quando alguém não pensa por si mesmo. É aquela situação de dependência, né? Em que a pessoa precisa constantemente da direção de um outro para tomar qualquer decisão. Exato. E se a gente conectar isso a um panorama maior, para entender o peso dessa afirmação, a gente precisa lembrar do contexto histórico. O ano é 1784. Estamos no ápice do Iluminismo, o famoso século das luzes. Um período de mudanças sociais tectônicas, né? Tectônicas. Estava acontecendo um expurgo brutal daquele pensamento dogmático e mágico que dominou o mundo medieval todo. A razão humana passou a ser exaltada como a ferramenta máxima para entender o universo. O homem moderno tornou-se a medida de todas as coisas. Pera, só para a gente não perder quem está nos ouvindo e deixar tudo muito claro. Quando o texto fala sobre abandonar esse pensamento dogmático, estamos falando especificamente de tirar o poder absoluto das instituições religiosas e daquelas monarquias de direito divino, certo? Basicamente isso. Aos deuses e à religião, que antes ditavam as regras de tudo, desde a economia até as leis públicas, é relegado um papel muito mais íntimo. Cria-se aí a base para a laicidade do Estado, separando a ordem pública das crenças religiosas do cidadão. O reconhecimento dessa autonomia é parte fundamental do que nos torna humanos e cria uma sociedade mais saudável. Fica muito mais claro assim. E é uma virada de chave gigantesca na história. Porque o Kant basicamente escreve um manifesto dizendo algo tipo: nós temos o equipamento mental para pensar, então vamos usar isso. Mas aí ele faz o diagnóstico parecer simples e lança uma pedrada. Uma pedrada daquelas. Se as pessoas têm a capacidade inata de usar a razão, por que será que uma grande parte da humanidade permanece nesta tal menoridade a vida inteira? E Kant responde a isso com palavras muito duras. O Schemer destaca isso de forma brilhante na resenha. Segundo Kant, a culpa é da pura covardia e da preguiça. Covardia e preguiça. É um tapa na cara. Mas o que é fascinante aqui é que essa dureza do Kant esconde uma precisão psicológica absurda.
Ele percebe que viver como um menor intelectual não é uma deficiência de inteligência. A maioria das pessoas tem plena capacidade cognitiva. O problema é que a menoridade é uma escolha incrivelmente confortável. Até porque, vamos ser honestos, pensar dá trabalho. Dá muito trabalho. É extremamente dispendioso e exaustivo. Você tem que criticar, duvidar, buscar fontes, avaliar evidências que muitas vezes são conflitantes e, no fim, tomar decisões por conta própria. É muito mais fácil deixar alguém decidir por você. Isso me lembra muito aquela situação de quem procura um consultor financeiro não para aprender sobre investimentos, mas querendo apenas que o consultor diga exatamente qual ação comprar. Perfeito. Porque se a bolsa cair e a pessoa perder dinheiro, a culpa é do consultor, não dela. É um mecanismo de defesa. Essa analogia ilustra exatamente o papel do que o Kant chama de tutores. Se a tarefa de pensar é tão cansativa e arriscada, o indivíduo delega essa função. Ele entrega as chaves da sua mente a esses tutores que podem ser líderes políticos, especialistas, gurus de internet. Figuras que se oferecem para mastigar a realidade e entregar respostas prontas. Exato. Como você disse, é o refúgio perfeito. Kant enxerga esse comportamento como uma fuga de responsabilidade. Se a pessoa apenas segue ordens, se ela obedece cegamente a uma doutrina e a vida dá errado, a falha não é de quem obedeceu. A recusa em pensar é a recusa em assumir as consequências das próprias deliberações. É um diagnóstico que foi escrito no século XVIII, mas parece que foi tuitado hoje de manhã. Com certeza. Mas o Kant não ficou só apontando o dedo. Ele propôs o que considerava a única condição externa necessária para o esclarecimento acontecer. E essa condição era a liberdade. Só que a definição dele de liberdade me pegou um pouco de surpresa lendo a resenha. Ele divide a vida em dois espaços, o uso público e o uso privado da razão. Essa é uma distinção muito importante que o Kant faz. E é um ponto que muitas vezes confunde as pessoas num primeiro momento, mas que gera aquele momento de aham para quem ouve com atenção. Vamos tentar destrinchar isso com calma, então. O espaço público, segundo ele, é onde qualquer cidadão pode se manifestar livremente sobre qualquer assunto. Publicar ideias, debater, é através da crítica nesse espaço público que ocorre evolução social. Até aí é o que a gente entende por liberdade hoje. Mas a divisão dos espaços fica interessante quando ele fala do espaço privado. Curiosamente, a palavra privado aqui nos engana. Não é a nossa vida íntima. Pois é. Para o Kant, o espaço privado é o espaço do exercício de uma função profissional ou institucional. É o seu cargo na engrenagem da sociedade. E, de forma surpreendente, é nesse espaço que Kant defende a obediência. Eu achei os exemplos que o Schemer traz do texto muito práticos para ilustrar isso. O militar, por exemplo. No exercício da sua função, recebendo uma ordem, o militar deve apenas obedecer. A máquina precisa girar. Exatamente. O aluno também deve obedecer ao professor e seguir o currículo escolar. E tem o exemplo do pastor que eu acho fantástico. Sim, o pastor, durante o sermão na igreja oficial, que está exercendo o uso privado da razão dele. Como funcionário daquela instituição religiosa, ele tem o dever de ensinar os dogmas daquela fé. Ele não pode usar o culto para desconstruir a própria religião que o contratou. Certo, mas se o militar achar que a ordem é absurda ou o pastor descobrir que os dogmas estão errados, eles fazem o quê? Calam a boca para sempre? De jeito nenhum. É aí que entra o espaço público. Esse mesmo militar que obedeceu no quartel tem total liberdade até o dever de, como cidadão, publicar uma crítica no espaço público apontando as falhas daquela instituição. O pastor deve escrever um artigo criticando a igreja. Qualquer crítica a essas instituições deve ser feita no espaço público e não durante o exercício da função privada. E a ideia é que essa crítica, acolhida no espaço público, é o que faz as instituições mudarem gradualmente, certo? Exato. O progresso social acontece aí. E Kant conclui que líderes ou governantes que tentam impedir essa evolução no espaço público impõem dogmas permanentes e cometem verdadeiros crimes contra a humanidade. É uma estrutura de pensamento lindíssima. Mas aqui é que as coisas ficam realmente interessantes. A gente entra na transição crítica da nossa imersão. O Leandro Schemer concorda com a genialidade do Kant,
Mas ele aponta que essa visão do século XVIII é simplista e ignora completamente a dinâmica de poder. O Schemer traz um choque de realidade necessário. Não é só uma questão de caráter, de medo ou de covardia. Ele traz causas socioestruturais reais como contraponto à preguiça. A resenha detalha isso muito bem. Por exemplo, o sistema educacional. A gente tem projetos de educação hoje que simplesmente não estimulam o senso crítico. Se o indivíduo passa a vida inteira num sistema que atrofia o questionamento, como cobrar que ele tenha maturidade intelectual do dia para a noite? Mas o ponto que o Schemer traz que eu acho mais forte é a dura realidade do trabalho. O esgotamento da classe trabalhadora. Exatamente. Como exigir aprimoramento intelectual, leitura de filosofia e debate crítico de alguém após um dia pesado, exaustivo, num transporte público lotado? O esforço para pensar criticamente, nesse estado de exaustão crônica, teria que ser hercúleo. E sobre aquela divisão tão perfeita de público e privado do Kant, o Schemer mostra que a dinâmica de poder não respeita essa fronteira. Há uma invasão dos espaços. A resenha enumera contra-exemplos muito contundentes, que a gente vê o tempo todo. É verdade, a gente vê isso constantemente. O próprio pastor que o Kant usou de exemplo. Hoje, a gente vê pastores falando de política e ditando regras eleitorais no meio do sermão, ultrapassando totalmente o escopo espiritual. E não é só na religião. Pensa na propaganda ideológica dentro de empresas, onde o funcionário não tem só que cumprir sua função técnica, ele tem que aderir e militar por uma visão de mundo específica da corporação. O texto até cita o caso de médicos receitando remédios sem eficácia comprovada apenas para seguir orientações de seus partidos políticos. A política invadindo a ciência. Diante disso tudo, o Schemer aponta uma vulnerabilidade crucial na teoria do Kant quando se trata da defesa do trabalhador. E é uma defesa muito justa. Seria ingênuo e injusto chamar de covarde um trabalhador que percebe problemas na empresa, mas não critica o chefe nas redes sociais, que é o espaço público. Ele não faz isso por preguiça mental. Não, ele não faz isso por medo real de ser demitido e não conseguir sustentar a sua família. A estrutura pune a autonomia com a miséria. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? A gente entra no ponto em que a resenha fala sobre a atualidade assustadora desse tema. Porque o Kant não era contra existir doutrinas ou tutores, né? De forma alguma. Nós precisamos de professores e especialistas. O problema é seguir essas pessoas de forma cega e acéfala. É a terceirização completa da mente. E o Schemer traz exemplos muito modernos dessa terceirização que são de arrepiar. Pessoas buscando soluções mágicas e simples para problemas que são extremamente complexos. Aqueles livros de autoajuda que prometem 10 passos para o sucesso financeiro e amoroso. Os famosos coaches do abstrato, que têm milhões de seguidores vendendo nada com nada. E, claro, pastores manipuladores e líderes de seitas que se aproveitam do desespero das pessoas. E isso levanta uma questão importante que a resenha também aborda, sobre o cenário político atual. Sim, o fenômeno dos políticos extremados, que são sustentados por legiões de pessoas desesperadas. E vale ressaltar, mantendo estrita neutralidade aqui, que a fonte aponta essas dinâmicas como fenômenos de massa. Exatamente. A autonomia é perdida de forma idêntica, independentemente da ideologia política de quem está no palanque. O foco do Schemer é estritamente filosófico. Ele quer mostrar o perigo dessa menoridade onipresente no nosso tempo, onde o desespero faz a pessoa entregar as chaves da própria vida para um salvador da pátria. A resenha vai chegando ao fim com umas perguntas provocativas que o Schemer levanta. Ele pergunta: nós ainda dependemos de esquemas prontos? Temos medo das críticas? E ele contrasta isso com uma frase popular brasileira que é quase um hino. O famoso "deixa a vida me levar, a vida leva eu". É engraçado e cultural, mas no fundo é o retrato da terceirização total, de quem cruza os braços e abandona a própria autonomia. Mas a mensagem final não é de derrota. O Kant sabia que ele não vivia em uma sociedade esclarecida. Ele tinha noção de que vivia num contínuo processo de esclarecimento. É uma construção diária. Uma luta constante. Exato. E a resenha encerra com o poderoso manifesto iluminista destacado por Kant. Sapere aude. Sapere aude. Atreva-se a saber.
tenha coragem de usar o seu próprio entendimento. É um chamado para ação, para não aceitar as coisas de forma mastigada, mas sim questionar e investigar. Olha, queria te agradecer por essa análise brilhante, como sempre. Fazendo um grande resumo da nossa jornada hoje, nós fomos desde a preguiça e covardia iluminista, apontada pelo Kant lá no século XVIII, até a dura realidade do trabalhador moderno trazida pelo Schema, desembocando na nossa era de coaches de internet e polarização. O valor central que fica é que o pensamento autônomo é como um músculo. Ele precisa ser exercitado intencionalmente, especialmente quando a sociedade tenta, a todo custo, atrofiá-lo. É um resumo perfeito. E antes da gente se despedir, eu queria deixar uma semente plantada para quem nos escuta pensar depois que a imersão acabar. Por favor. O Kant, como a gente viu, defendia o espaço público, essa liberdade de expressão aberta, como o grande motor do esclarecimento. Só que hoje o nosso maior espaço público é a internet e as redes sociais. Mas essas plataformas não são neutras. Elas são controladas por algoritmos desenhados especificamente para recompensar a reação emocional rápida e não a razão. Recompensam a indignação, o instinto. E são programadas para nos manter em bolhas de concordância, onde a gente só ouve o que já acredita. Então a reflexão é: será que esse nosso novo espaço público, que supostamente deveria ser o ápice da liberdade de expressão, em vez de nos libertar para a maioridade, está atuando como tutor invisível definitivo? Um tutor que nos dá a ilusão de autonomia enquanto nos mantém firmemente presos na menoridade intelectual? Nossa, essa é pesada. É uma provocação fantástica e muito, muito pertinente. Fica o convite para a nossa audiência continuar ruminando sobre isso, continuar ousando saber. Fujam das respostas fáceis, dos tutores invisíveis e atrevam-se a saber. Um grande abraço a quem acompanhou a gente até aqui e até a nossa próxima imersão.